O nosso convidado de hoje, ele é DJ, produtor, fashion sound designer, já viajou por mais de 30 países tocando, incluindo Japão, Ibiza, Emirados Árabes e por aí vai. Já dividiu o palco com grandes nomes da música eletrônica, incluindo Sven Vath, Luciano, The Martinez Brothers, Clapton, Bob Sinclair, Black Coffee, e essa lista não teria um final. Ele foi o primeiro DJ produtor no mundo a produzir uma trilha sonora para um desfile dentro do mundo metaverso. Fora tudo isso, ele ainda tem um projeto que ajuda aí aspirantes de DJs a se tornarem profissional. Pai de 3 filhos, Anthony, Levi e Catarina, casado com Eduarda, o nosso convidado de hoje sou eu mesmo, Michael. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas no primeiro episódio do DJ do ZeroCast, que provavelmente vocês estão vendo o reflexo aqui, ó, do meu estúdio batendo, porque aqui tá de dia, mas é isso, meu amigo, minha amiga, quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Eu não sei se você lembra de um desenho que passava, acho que no SBT, mano, tem muito tempo isso, se chamava O Fantástico Mundo de Bob. Praticamente o Bob era um menino com um cabeção desse tamanho e ele levava tudo ao pé da letra. Por exemplo, se você falasse assim pro Bob, Bob, você tá no mundo da lua, o episódio inteiro do desenho se tornava o Bob ali imaginando ele vivendo ali literalmente no mundo da lua. E eu sou mais ou menos igual o Bob. Quando eu era pequeno, eu assistia o programa do Jô, depois eu ia dormir e ficava dando entrevista pra ele. E depois de grande já, eu me viciei em podcast. Eu adoro assistir, ouvir podcast e ficava falando assim, um dia eu vou ter o meu próprio podcast. O fato é, porém, que a gente começa a procrastinar na parada, né? E aí eu ficava assim, não, quando eu tiver um microfone top, quando eu tiver uma câmera melhor, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo. E o fato é que eu decidi parar de dar desculpa e começar com o que eu tenho agora. E por enquanto esse podcast aqui, ele é praticamente um monocast, né? Porque hoje eu tô sozinho. Quando tiver convidado, vai ter convidado, será bem-vindo, vou dar sempre o meu melhor. E quando não tiver, vai ser eu e vocês aí desse lado, e é isso. Eu decidi trocar esse um dia para um dia 1 e esse é o dia 1. E o que você pode esperar desse podcast aqui? Olha só, eu fiquei nesses últimos dias pensando, filosofando em fazer uma introdução disso, uma introdução daquilo, mas o que vinha mais na minha cabeça sempre era só uma palavra, verdade. Porque o fato é que é bem isso mesmo. Aqui eu não sou um ator, eu não sou um apresentador, isso aqui sou eu dividindo com vocês erros, acertos, novidades. E quando eu tiver um convidado que seja um DJ com uma superação, com uma história para contar para vocês, uma técnica, uma estratégia que seja, ou se for um convidado que não seja diretamente ligado à música, mas que seja ligado com a vida, com a mentalidade, com a saúde que seja, eu vou trazer aqui para vocês. O foco desse podcast aqui não é te trazer só informação, mas é te trazer transformação. E aqui eu já quero fazer uma ênfase nessa parada, por quê? Porque eu acho que é o que mais puxa a minha filosofia. Olha só, para você entender. A internet, né, as redes sociais em si, elas tiveram um boom sinistro. O que acontece? Antes, uma pessoa que, mano, só podia ser ator se fosse ator da Globo, só podia ser narrador se fosse um narrador do Esporte Espetacular, vamos dizer assim. Agora, basta ter um telefone, colocar a cara ali e falar para milhões de pessoas, tá ligado? E essa é a parte positiva da parada, mas a parte negativa da parada é que tem muita gente, mas muita gente mesmo, o que acontece? Vê um podcast como esse, ou vê um tutorial, alguma coisa, pega a informação e passa aquilo como a receita do sucesso, tá ligado? Eu sou um cara que fuço muito e tal, eu gosto de ver os tutorial, assistir, mesmo de outros professores, de outros DJs, enfim. E esses dias teve um título de um vídeo que me chamou muita atenção. E ele falava mais ou menos assim, como ser um DJ de sucesso, algo assim, tá ligado? E aí eu entrei lá no vídeo, olha, você precisa disso, e aí quando você conseguir um empresário, que você produzir as suas músicas, e isso e aquilo e tal, você pode chegar ao topo. E aí, mano, fui dar uma fuçadinha lá no Instagram do cara e tal. E ele toca numa academia de final de semana. Tem algo de errado com isso? Não tem nada de errado. Zero de errado. Aliás, mano, da hora tocar lá, ver a galera malhando e tal. Mas se o cara tá vendendo sucesso, e o sucesso é completamente relativo, aqui a gente já podia entrar completamente no outro tema, e tá tocando numa academia de final de semana, alguma coisa tem errado. Tem um outro brother que ele faz praticamente react em vídeo de gringo. Por exemplo, tem canais, né, que ensinam mixagem, enfim, tudo que um DJ precisa aprender para mixar, para baixar música, isso e aquilo.
E é um canal da gringa. O que esse cara faz, mano? Ele pega o vídeo do gringo e fica falando, ó, então, aqui ele tá falando isso, que você tem que pegar a música. Agora eu fico imaginando, o cara ficou lá, mano, eu sei um trampo que dá gravar um vídeo, um trampo que dá criar um conteúdo. Aí o cara pega o vídeo do gringo lá, mano, que fez mó trampo pra fazer aquilo, fica fazendo um react e no final do vídeo ele ainda vende o curso dele. Olha que maluquice, cara. E eu fiz esse contexto aqui nessa introdução para falar para você que informação é completamente diferente de transformação. E o meu objetivo nesse canal é que você tenha transformação, que você tenha um tempo de qualidade, que você saia de qualquer um dos episódios pensando assim, olha só, ele fez isso e deu certo, olha, ele fez isso e deu errado, ou essa palavra dele me fez entender que tem uma porta ali que eu não estava enxergando, talvez não é nem uma porta, talvez tenha uma janelinha ali que eu não estava enxergando. Então, de verdade, o que você pode esperar, mano? Você pode esperar alguém que está fazendo algo verdadeiro, de coração, e que a maior intenção não é só te trazer informação, mas é te trazer transformação. Dito isso, uma outra coisa que eu sempre quis ter foi uma vinheta. Então vai lá, roda a vinheta aí. Yo, turn it up. Zero, yo, no zero in the hell, zero, yo, no zero in the hell, zero, yo. This party's live your dreams reaching for the sky. Agora sim, hein? Antes de começar diretamente com o convidado de hoje, a gente vai falar do nosso patrocinador, o patrocinador desse episódio. E, meu amigo, só que não, o patrocinador desse episódio sou eu mesmo. Espero em breve aí ter patrocinadores, mas eu só vou dar um spoiler aqui e talvez a gente pode até considerar isso como o patrocinador de hoje. Segunda-feira, eu não sei quando você está vendo esse episódio, eu vou lançar aí para comemorar os 4 anos do DJ do Zero um novo produto. Um produto que eu chamo ele de filho caçula do DJ Black Belt, que é o meu treinamento principal. Ele é um curso online, um treinamento com um método que eu vim desenvolvendo aí nesses últimos meses, que se chama DSA7. Praticamente nesse curso você aprende a mixar e a fazer o seu primeiro set em segurança em 7 dias, mesmo começando do zero. E o nome desse treinamento, desse curso que vai ser lançado é DJ Express. Eu vou falar mais sobre isso lá nas minhas outras redes sociais, lá no Instagram, por e-mail, nos grupos de WhatsApp e por aí vai. Dito isso, o tema desse podcast hoje, né, ele é a minha história. E por que eu decidi que fosse o primeiro tema a minha história? Porque eu considero que é uma maneira educada de bater na sua porta, né, de bater aí no seu telefone. E isso também, como eu disse lá na introdução, eu acredito que é uma maneira de transformar, ou pelo menos de alertar. E só em resumo aqui, por quê? Porque, mano, eu sou um cara que eu sou completamente fora da matemática, das estatísticas da minha realidade. E eu até brinco com os meus alunos, né? Eu falo assim, ó, se deu certo para mim, meu amigo, pode dar certo para você também. Então esse é exatamente o tema desse episódio de hoje. E para você que não sabe nada de mim assim, ó, chegou aqui de paraquedas nesse episódio, eu moro em Milão, é onde eu tô agora gravando esse vídeo há quase, meu Deus, 17 anos. Mas eu sou do interior de São Paulo. E eu era aqueles molequinho catarrento de sítio, né? Assim, a gente ia pra cidade uma vez por mês ali pra fazer aquelas compras maior de calabresa, de arroz, de mistura. É as imagens que eu lembro a gente indo lá de carrinho, de charrete pra cidade pra fazer compra. Então, os meus melhores amigos na época era porco, galinha e os meus 2 irmãos. Eu sou o caçula de 3. Sou eu, tenho um irmão do meio e uma irmã mais velha. O fato é, porém, que de um dia pra noite, pelo menos na minha cabeça foi assim, né? Minha família decidiu mudar pra cidade, cara. Vamos deixar aqui o trauma, o choque, né? De você sair do meio do mato e morar na cidade, mesmo que seja uma cidade pequena. Eu sofria muito bullying, né? Eu não conseguia me enturmar pelo jeito que eu me vestia, pelo jeito que eu falava. Aliás, quando eu falava, porque eu era aqueles moleque assim que me escondia atrás da saia da minha avó total. Mano, eu não sei se você tem experiência com alguém do sítio assim que você conheceu, mas pensa num calango do mato, né? Eles me chamavam de calango do mato, mas enfim, o fato é que a lei da vida, né, é você crescer. Eu fui ali me adaptando com meus traumas, com meus problemas e fui crescendo. E quando eu fiz 15 anos de idade, eu decidi total,
que eu não queria mais morar naquela cidade. Eu literalmente odiava aquela cidade. Eu sabe, na minha cabeça, mano, não é possível. Tem que existir algo melhor, tem que existir algum lugar fora daqui. E eu fui morar em São Paulo com 15 anos de idade, cara. E caí na casa de um tio meu, irmão do meu pai. Infelizmente não tá mais aqui entre a gente, mas, mano, pensa num cara gente boa. Ele era gerente de uns hotel ali no Ipiranga. Não sei se você é de São Paulo ou se você conhece em São Paulo. Não era bem uns hotel, era uns motelzinhos, mas enfim. Ele era muito figura, cara. A atividade preferida desse meu tio era tocar violão no final de semana. O fato, porém, que ele era casado. Ele não tinha filhos, mas ele era casado. E essa minha tia, vamos se dizer assim, pensa numa mulher chata. Eu lembro que quando eu cheguei no apartamento dele, assim, mano, não tinha essas paradas de mala, nada, né? Tinha aquele saco vindo do interior. Quem já foi de cometa do interior pra São Paulo, né? Enfim. Eu lembro que eu cheguei e coloquei assim os sacos, né, em cima do sofá. E ela falou assim: rapaz, tira essas malas daí agora que você vai trazer negatividade da rua. Eu falei, meu Deus, começamos bem, né? E eu tava morrendo de fome, morrendo de fome. Eu lembro que eles fizeram um almoço e tal. E, cara, eu fiz um pratão de pedreiro mesmo, eu tava morrendo de fome. Ela olhou pro meu prato e falou assim: rapaz, bichinho magrelo desse jeito, come, hein? Aí eu já falei, meu Deus do céu, onde eu fui amarrar meu jegue? Mas enfim, o meu objetivo maior era trabalhar. E é uma coisa que eu até aconselho, eu falo, se você tivesse começado do zero, o que, que você fazia e tal? Eu falo assim, mano, garçom, cara, garçom. Garçom é um trampo que você consegue com qualquer idade, com ou sem experiência. Deixa eu ver se o áudio tá indo certinho aqui, tá? E eu comecei a trabalhar muito como garçom e aluguei um cantinho pra mim. Esse meu tio me ajudou, aluguei um cantinho, era uma pensão. Era assim, mano, 7 casinhas e um banheiro no meio. E nessas casinhas eu conheci um monte de gente, cara. Às vezes até andarilho, que às vezes conseguia um dinheirinho, alguma coisa, e ia pra tomar banho, pra ficar lá alguns dias. Vendedor de alho, vendedor de rede. Enfim, eu não sentia isso como um peso, como uma dificuldade. Eu sentia isso como liberdade. Você imagina, um adolescente de 15 anos que vai pra morar em São Paulo sozinho. E, cara, como eu disse, principalmente em cidade grande, né? Se você é um cara desenrolado, velho, você consegue emprego. E eu comecei a trabalhar numa churrascaria, e nessa churrascaria eu conheci um cara que era dono de uma imobiliária, e através desse cara eu aluguei um apartamento, vai vendo, menor de idade, mano. Como antigamente as coisas eram mais simples, né? Aluguei um apartamento, era tipo um predinho assim de 3 andares, estilo Sobradinho, e o último era meu. E tinha 2 quartos. O que eu fiz? Coloquei um monte de beliche dentro, cobrava, acho que, se eu não me engano, na época era R$ 200 de cada pessoa e a gente morava em 6 lá. Os caras pagavam aluguel, ou seja, pagava o meu aluguel e ainda me sobrava uns trocos. O fato é, porém, que aí eu fui descobrindo um pouco como funcionava São Paulo e comecei a trabalhar nos lugares melhores. Eu fui trabalhar de garçom num salão de cabeleireiro, olha só, mano, nos Jardins. Era um lugar gigante, tem até hoje, esse lugar é bem famoso. Era um café que ficava dentro desse salão chique de cabeleireiro aí. E lá, mano, eu descobri um mundo de verdade na minha cabeça, né? A galera mais descolada, a galera com dinheiro, galera com cultura e tal. E o dono desse café, ele organizava umas festas também. E um dia ele falou, você quer fazer um freela de barman? Eu, freela de barman? O que será que esse cara tá falando? Enfim, ali, pra mim, naquele momento, abriu não um mundo, mas eu acho que um planeta, cara. Eu lembro quando eu cheguei nessa balada e, mano, em música e luz e trem daqui, trem dali, eu fiquei assim, meu Deus. E eu tinha muita dificuldade de concentração, ou seja, eu conseguia os trampos fácil, não sei se eu tô me explicando direito, mas eu tinha dificuldade de ficar nos trampos. E não era por falta de responsabilidade, nada, era por impaciência mesmo. E teve até uma pessoa que me ajudou, me apresentou uma médica na época, só que, mano, olha só, nessa época não se falava de TDAH ou isso, aquilo, mas ela deu essa sugestão que eu tinha, esse problema de falta de atenção, esse foco aí. E eu lembro que no bar eu consegui ficar, tipo, super concentrado. Eu falei assim, mano, eu achei o que eu quero pra minha vida, né? E aquela música rolando, e o povo bebendo, e eu trabalhando, e fazendo lá os drinks do jeito que eles tinham me ensinado. Peguei uma paixão por esse trampo. E, aliás, foi um trampo que eu fiz por mais de 10 anos. Depois eu me especializei, fiz curso, flare bartender. Eu faço flare até hoje. Viu? O fato é, porém, que essa galera garçom, essa galera barman, assim, eles são meio que ciganos, né? Então eu comecei a trabalhar nos eventos privados e conheci uma galera que viajava muito, assim, na Espanha, na Inglaterra e tal.
E foi aí que eu coloquei na minha cabeça, eu quero ir morar na gringa, cara. E a minha intenção principal era morar em Londres. E aí tinha um amigo meu, que é muito meu amigo até hoje, que morava aqui em Milão, que é onde eu moro hoje. Ele falou: não, cara, vem pra Itália, que é tudo mais fácil, conseguir emprego, a língua dá pra entender mais fácil. Você tá do lado de Londres. E foi aí que eu caí pra cá. Nessa época, eu já tava morando sozinho em São Paulo, morava num apartamento ali na Amaral Gurgel. Quem é de São Paulo conhece esse nome mais clássico como Risca-Faca, né? Porque eu morava bem ali embaixo do pontilhão. Meu Deus do céu. Pensando, mano, pensando hoje. Que coragem e, mano, graças a Deus eu tô vivo aqui gravando esse vídeo pra vocês. Mas enfim, eu vendi televisão, eu peguei dinheiro no banco, eu fiz o que tinha, cara. E esse pessoal que eu trabalhava nesse café, eles são muito gente boa. Eles fizeram uma festa de despedida pra mim, me deram uns dólares lá pra vir pra cá, enfim. Aí caí aqui pra Milão e já fui, mano, direto atrás de emprego, né? E comecei de bar em bar e per favore, com as palavrinhas que eu sabia lá. Até que eu conheci um brasileiro, que, diga-se de passagem, também é meu amigo até hoje. E ele falou assim: olha, aqui onde eu trabalho a gente não tá precisando, mas você vai ali, vira à esquerda, vai e tal. Pergunta desse brother aqui que chama Kleber, ele trabalha numa balada. E, mano, de repente ele pode te ajudar. E aí eu fui seguindo lá e tal, era uma balada super underground, assim, você tinha que descer umas escadas e tal. E aí conheci esse figura, o Kleber, que é um corintiano, assim, zona leste, de tatuagem do Corinthians e tudo, né? E pra quem não sabe, eu sou palmeirense, mas enfim, isso aí vem pra outro caso. E aí, mano, e aí, magrão, qual é esse proceder aí? Eu falei, cara, saí de lá do risca-faca, mas enfim, vamos lá. Expliquei a situação pra ele e ele chamou um cara lá e falou, não deu pra entender muito, assim. Aí ele falou assim: arruma emprego pro moleque aí, arruma emprego pro magrão aí, beleza e tal. Aí o cara pegou meu número de telefone e me ligou depois de alguns dias, né? E eu não entendi, obviamente, nada. Eu só entendi assim: domingo, 1 hora. Eu falei assim: mano, deve ser que o cara quer conversar, né? E cheguei nessa balada, não, era uma festa, era uma matinê de adolescente, mas com música eletrônica, assim, rolando pesado, cara. E ali, mesmo não sabendo o idioma, aqueles 3, 4 drinks que saem na balada ali, que é o Long Island, vodka Lemon, vodka Red Bull e essas paradas, mano, eu sabia fazer. Aliás, eu era muito rápido. Então o cara filmou ali, bateu o olho ali, né, eu trabalhando e falou assim: pô, peraí, tem qualidade aqui. E foi assim que eu comecei a trabalhar de barman nessa balada. O fato é, porém, que essa mesma coisa que aconteceu comigo, que foi atrás do Kleber, tinha vários, mas, mano, vários brasileiros que chegavam procurando emprego. Aí eu perguntava: beleza, mano, o que você sabe fazer? E o povo falava assim: ó, qualquer coisa, o que tiver que fazer aí eu faço e tal. E aí, mano, olha só a visão, hein? Eu tô falando pra vocês de 2008, talvez. Eu juntei toda essa galera que vivia vindo atrás de emprego e tal, e falei assim: ó, eu vou dar um curso pra vocês, vai vendo? Eu vou dar um curso pra vocês de básico de como é trabalhar em bar. Em cima disso, eu vou passar todos os contatos que eu fiz nesses últimos meses aqui trabalhando como barman, de dono de balada, de bar, e aí vocês vão atrás do emprego. E eu cobrava, eu acho que era 150 euros de cada pessoa. Ensinei 10 pessoas, ou seja, eu ganhei 1.500 conto, mano, ensinando a galera a ser barman. Que desses 10, 3 eu peguei pra minha equipe, porque depois eu virei capo barman, que eles falam aqui, né, que é chefe de bar dessa balada. Então era eu que contratava, eu que recebia as bebidas, que organizava. 3 veio trabalhar comigo na minha equipe. E, mano, essa outra galera, tem muitos deles que eu encontro até hoje, que trabalham de barman até hoje aqui. Mas enfim, esse não é o foco da história. O fato é, porém, que essa balada era bem underground, assim, então vinha DJ de fora e era muito massa. E eu já tinha essa parada do Brasil de música, de DJ e tal. E se como eu era o chefe de bar, eu tinha que durante o dia receber as bebidas, receber as paradas, eu pegava e colocava música ali durante o dia. Eu tava numa balada e assim, tinha os CDJs e tal, mas a base mesmo dessa galera que vinha era o vinil. Então eles sempre deixavam os vinis lá e eu colocava, sem tocar, sem nada, só colocava certinho e tal e ficava lá ouvindo, limpando e ouvindo. Só que aí eu comecei a frequentar a festa de música eletrônica também. E é uma paixão que eu já tinha desde lá de São Paulo, trabalhando como barman. Eu falei assim: mano, eu quero ser DJ. Só que na época, pessoal, não tinha curso online, essas coisas. Um curso presencial era irreal. Eu acho que eu tinha que trabalhar quase 1 ano para poder pagar de verdade aqui na Europa um curso presencial. E aí o que eu fiz? Eu comecei a sondar, mano, o que os DJ fazia, o que eles não faziam. Eu ia levar a bebida pros caras assim, eu ficava olhando como que ele fazia aquilo. E na época tinha um amigo meu que também tava aprendendo. E um dia, um dos nossos amigos mais velhos falou assim: cara, por que vocês não juntam e faz um duo? Faz uma festa. Primeiro, eu comecei a tocar mais durante o dia nessa balada, com a balada fechada. Só que eu conhecia muita gente. Aqui em Milão,
é um ponto da Europa onde vem muito brasileiro, principalmente modelo e tal, porque aqui é a capital da moda. E você acaba conhecendo essa galera toda, porque essa galera brasileira se concentra nos mesmos lugares. Então tem um parque aqui gigante, a gente colava nesse parque, vou fazer um som lá na Gasoline, que era essa balada que eu trabalhava. E aí a galera vinha, a gente ficava bebendo, andando de skate dentro da balada e tal. Mas enfim, eu decidi fazer a minha primeira festa. E para contextualizar aqui, essa balada que eu trabalhava na rua tinha várias, aliás, tem várias baladas. E na esquina dessa balada tinha uma balada que tem até hoje, que é uma das baladas mais famosas da Europa, que chama Hollywood. E só pra você ter noção do que eu tô te falando, tipo, em épocas de Fórmula 1, de Fashion Week, era normal você encontrar, sei lá, mano, Angelina Jolie nessa balada, o time inteiro do Milan, David Beckham e tal. Então era muito difícil de entrar. Os caras não deixavam entrar nem como cliente. Eles olhavam pra sua cara e falavam assim, mano, você não. Às vezes a balada podia estar vazia e os caras não deixavam entrar, tá ligado? E de terça-feira, esse pessoal fazia uma festa que chamava Favela Chique. Aliás, eles fazem até hoje. E aí eu tive essa ideia. Eu falei assim, a gente vai fazer a festa e essa festa vai chamar Favela Freak, que traduzindo para o português seria tipo favela de louco, mas no inglês seria mais um favela descolada. E eu fui falar com o meu patrão, dono dessa balada. Ele, cara, você tá louco, você sabe quanto que eu gasto só pra abrir essa balada e tal. E nessa época eu já tinha um dinheirinho guardado, que era pra eu garantir meus aluguel, minhas coisas. Eu te dou essa grana de garantia, tipo calção. Se depois der errado, você fica com o dinheiro. Se der certo, aí o dinheiro é meu. E ele falou assim, não, beleza, vamos fazer então. Ó, era uma terça-feira, tava chovendo e eu lembro que a gente levou 190 pessoas. E essa parada repercutiu muito, chegando até nos donos dessa balada top dessa Hollywood. Entraram em contato comigo, eu falei assim, mano, a casa caiu, né? Esses caras vão me denunciar por clone ou algo assim de estar copiando a festa deles, né? E aí esse meu amigo e eu foi falar com eles. Eles, que história é essa de favela freak, não sei o que, nananã. Aí eu falei, contei um pouco. Aí o cara olhou pro outro assim e falou assim, ó, você vai vir trabalhar pra mim. Aí eu, tipo, como assim, mano? Um lugar onde eu não podia nem entrar uns dias, no outro dia eu ia estar tocando lá nesse lugar. Eu e esse meu amigo. E, cara, ó, só falando em números aqui, são épocas diferentes, tá? Na época eu ganhava 100 euros por noite pra ser o chefe de bar. E tipo, 100 euros era muito dinheiro. Na época o dinheiro era bem mais valorizado. Ou seja, só pra você ter uma noção, com 100 euros, cara, eu fazia minha compra quase do mês pra comer. E essa balada eu trabalhava nela 3 vezes por semana. Ou seja, eu ganhava 300 euros por semana, 1.200 euros por mês. Essa balada que me chamou pra tocar começou me pagando 1.000 euros por semana. Na época, minha mãe ficou até assustada. Falou assim, meu filho, você tá mexendo com coisa errada, pelo amor de Deus. Então, assim, esse foi um ponto de sorte na minha carreira de DJ. Por essa parada ter acontecido muito rápido na minha carreira, né? Porque não é um caminho atípico. Geralmente você aprende ali, primeira coisa, a mixar e tal. Depois você começa a tocar em barzinho. Depois você começa a se interessar por produção musical. A minha foi meio assim, do 8 a 80 em questão de dias. E o fato é, porém, que psicologicamente eu não tava preparado. Então eu comecei a me achar, mas me achar assim, me achar pesado. É aquela síndrome da pessoa que tem um monte de fragmento, né? Um monte de problema. E aí quando consegue alguma coisa, fala, eu falei que um dia eu ia conseguir, que isso, que aquilo. Mas não por um orgulho genuíno, né? Por buraco mesmo, por trauma, sei lá. Eu sei que eu virei literalmente um cabaço, mano. Eu era um cara mais chato, vivia arrumando briga. Mesmo com todo esse dinheiro que eu ganhava aí, eu tava sempre duro, porque eu queria a roupa tal, na época a bolsa do DJ tal, quem tivesse gastava uma grana comprando CD. Não tinha muito download, tipo igual tem no Beatport, essas coisas. Tinha, óbvio, mas não era assim tão popular. Então era o cara que tinha tudo, que tinha um fone melhor, que isso, que aquilo, e tava sempre sem um puto no bolso. Vamos dizer assim, esse egoísmo, não é, na real nem sei se era egoísmo, era falta de maturidade mesmo na época. Fez eu até, tipo, brigar com esse meu amigo que a gente tocava junto e eu continuei tocando sozinho. Seguiu a vida dele, eu segui a minha. Hoje, graças a Deus, a gente é amigo. Um dia meu patrão, né, chamou e falou assim, cara, o que tá acontecendo com você? Não é o Michael que eu conheci, não é a pessoa que eu conheci. E me deu um castigo. Essa balada, ela abria às 10 da noite e fechava às 5 da manhã. Das 10 às 11, não tinha ninguém, cara. A balada tá abrindo, os barman estão arrumando as paradas lá e o pessoal começa devagarzinho a chegar. Às 4 da manhã já não tinha mais ninguém também. Fechava às 5 porque era o horário. Esse período que foi uma lição foi como eu comecei a entender melhor sobre essa carreira, sobre o que era ser DJ. A única coisa que eu sabia até então era fazer uma mixagem, era tudo muito novo. E nesse período de tempo
que eu tinha que tocar pra ninguém, eu descobri o que é um warm-up, eu descobri o que era a construção de uma pista, e eu comecei a descobrir mais em si do que era a carreira de DJ. E muitas dessas pessoas, desses amigos que eu vim, né, eles sempre vinham da Ásia, de Hong Kong, porque era o point dos modelos ali. Milão, Nova York, o ponto de referência na Ásia era Hong Kong. E todo mundo falava pra mim assim, cara, você tem que tocar em Hong Kong, cara, você tem que tocar em Hong Kong. E um dia, uma dessas meninas me deu um CD de um DJ de lá, e falou assim, não, esse cara é brasileiro, escreve pra ele, entra em contato com ele, cara, você tem que tocar em Hong Kong. E eu fui pesquisar na época, não tinha. Eu acho que não tinha Instagram, era só Facebook. Eu vi lá o cara tocando. Eu fiquei imaginando Hong Kong. Porque, como eu disse no começo desse episódio aqui, né? Eu era o cara da televisão ali que ficava imaginando as paradas. E uma das coisas que eu assistia muito era os filmes do Bruce Lee. Então era uma outra viagem mental que eu tinha de me tornar um lutador de Kung Fu igual o Bruce Lee, tá ligado? Então eu sempre tive essa viagem com Hong Kong. E aí eu peguei e escrevi no Facebook pra esse cara. Só que eu falei assim, mano, eu vou escrever o que pra esse cara? Eu era DJ há 6 meses, era um clube mó top, tá ligado? Eu assim, mano, não tem muito que... Aí eu peguei e tive essa ideia de falar assim pra ele que eu tava indo pra Ásia de férias. Eu falava assim, irmão, tô indo de férias pra Ásia e tal. E daí ele me respondeu, ele falou assim, cara, aqui a gente só faz booking de artista famoso, DJ famoso e tal. Mas se você tá vindo de férias, eu te dou um slot durante o meu set. Você pode tocar um pouco comigo, eu sou amigo de fulana, de ciclana também, né? É um contato que a gente cria aí, mas não tem cachê, não tem hospedagem, não tem nada, já que você tá vindo de férias. O fato é, porém, que nessa época exata eu tava muito sem grana. Eu tava tentando me ajeitar dessa confusão mental que eu criei aí, de se achar o estrelinha dos meus gastos extremos. Eu tava com a minha grana contada, com as dívidas que eu tinha, com as coisas que eu tinha que me manter e tal. Só que eu falei assim, mano, eu vou dar um jeito. E eu comecei a pedir emprestado, mano. Pedi, um me empresta 50, um me empresta 100 e tal. Fiz as contas. Peguei um avião e fui parar em Hong Kong. Eu falava 0 palavra em inglês na época. E eu tinha um mapinha desenhado, assim. Eu lembro que eu desci na estação de metrô, assim, e ficava mostrando esse mapinha na cara dos chinês pra ver se eles me ajudavam. E eles diziam, vai daqui, vai dali. Cheguei nessa balada, cara, com a mala. Eu cheguei na balada com a mala, literalmente com a mala, e fui tocar com esse brother. Quando eu terminei de tocar, o dono da balada era namorado de uma brasileira. E essa brasileira me chamou e começou a fazer a tradução. Falou assim, olha, ele gostou bastante do seu som e tal, quando você volta pra Ásia, porque a gente quer confirmar mesmo uma data com você certinho, com pagamento e tudo e tal. E eu fiquei assim, deve ser piada esse trem, né? Alguém me belisca. E aí olha, fala pra ele que daqui 1 mês eu tenho que vir pra cá, por isso e por isso. Tudo mentira, cara. Então, ela, beleza, então vamos entrar em contato e você volta. As minhas contas eram ficar lá 3 dias. Então, assim, eu tinha o dinheiro contado pra comer, pra dormir e, cara, pra pegar o trem pra voltar pro aeroporto, pra voltar pra Milão. Mas no último dia faltou dinheiro. E eu tinha que escolher. Eu tinha 2 opções. Ou pagar mais uma noite de hotel, ou pagar esse trem que me levaria pro aeroporto, que me traria de volta pra casa. O que eu decidi? O que eu escolhi? Eu escolhi dormir no metrô. Eu dormi numa estação de metrô. Eu fui acordado por um policial. Até hoje, não sei o que ele me falou, porque eu não entendia nada em inglês. Mas ali, de novo, eu não tava sentindo aquilo. Porque, cara, moleque, cara, eu tava em Hong Kong. Você acha que eu tava preocupado onde eu ia dormir, o que eu ia fazer, tá ligado? E aí eu voltei pra Milão e quando eu cheguei aqui, aliás, durante a viagem, né, na minha cabeça eu tava decidido. Eu vou levar essa parada a sério agora. Eu quero ser DJ. Quando eu cheguei em casa, porque não tinha internet no celular, nada, né? Eu fui abrir meu Facebook pra postar, pra fazer alguma coisa. Tinha uma mensagem de um clube de uma cidade vizinha a Hong Kong, que já é China, que é Guangzhou, falando assim, eu sou fulano de tal, eu sou brasileiro, assim, eu vi que você tocou na Volar, que era essa balada que eu tinha tocado. Você tem data pra voltar? Porque a gente queria fazer uma data sua aqui, assim, aqui também vem muito modelo brasileiro, a galera te conhece. E ali eu parei e pensei assim, eu falei assim, mano, eu tenho uma tour pra eu fazer na Ásia. E, pessoal, quando eu falo pra vocês de Ásia, talvez agora pra vocês é normal ver a Loki e isso e aquilo, toda essa DJzada na Ásia, mas nessa época era uma época muito virgem. Pra vocês terem noção, mano, o único, eu não vou falar o único, mas um dos únicos DJs conhecido na época na Ásia era o Gui Borato. Eu voltei pra Ásia depois de 1 mês de eu ter ido ali dormir no metrô com voo pago, com hotel top, com motorista. Toquei nesse clube que até hoje é um dos clubes mais renomados de Hong Kong. Toquei nesse clube da cidade vizinha. E quando eu voltei de novo para Milão, de novo no meu Facebook, tinha uma mensagem
de uma moça que estava em Hong Kong, que era gerente de uma balada em Dubai, quando Dubai, a visão pelo menos que eu tinha de Dubai na época, era de deserto, ouro e gente muito rica e petróleo, não de balada. Essa moça me escreveu e falou assim, olha, eu vi você tocando em Hong Kong, assim e tal, eu quero que você venha tocar aqui nessa balada. E cara, eu achei que era trote, pra começar daí a parada era verdadeira, e a primeira vez que eu toquei nessa balada, eles me pagaram 3 mil euros. 3 mil euros na época era tipo irreal. Na minha cabeça era um trem que não existia, que só existia com David Guetta, esse povo assim. Tipo, eu nunca tinha tocado, nunca tinha visto um dinheiro desse pra uma noite só tocando. E Dubai virou quase a minha segunda casa. Eu ia no mínimo uma vez por mês pra tocar lá, e depois de um tempo eu até fui morar em Dubai por um tempo. E foi ali que eu consegui ter as minhas primeiras coisas materiais mesmo, trabalhando como DJ, como, por exemplo, o meu primeiro apartamento no Brasil. Nesse meio tempo que eu ficava de ponte entre Dubai e Milão, eu comecei a trabalhar com moda também. Eu comecei a trabalhar com um estilista, que, diga-se de passagem, eu trabalho com ele até hoje, que na época, cara, ninguém sabia quem era o cara. Ele tinha 3, 4 lojas. Hoje ele tem mais de 100 lojas no mundo. E o ano passado, há um ano e meio mais ou menos, ele abriu a primeira loja no Brasil. Ele é super famoso no Brasil. Muitos de vocês que estão ouvindo ou vendo esse podcast aqui sabem quem que é o Philip Plein. E eu trabalho com esse cara desde, tipo, muito tempo. E trabalhando com ele, nos desfiles, eu crio música para as propagandas da campanha dele, quando ele faz festa na casa dele, quando ele faz os desfiles. Eu sou sempre o DJ. Então eu tive a oportunidade, tenho até hoje, graças a Deus e graças a ele, de tocar com muito artista famoso, porque esse cara também tem um clube, porque nos eventos grandes que ele faz, ele sempre traz. Então, cara, eu falei aqui no começo desse episódio dos DJs de música eletrônica, né? Mas eu já fiz o DJ, né? Vamos dizer assim, eu já coloquei base pra Busta Rhymes, pra French Montana, pra Ferg, pro Snoop Dogg. Tipo assim, eu trabalhei com um artista de 360, ator, cantor pop, artista de música eletrônica. E isso foi o que, vamos dizer assim, que deu um up, né? Uma valorização no meu trampo. E eu vou pular agora um pouco os anos, senão, cara, esse seria um episódio aqui de umas 3 horas. E eu quero também contextualizar, né, o porquê, como eu já disse, de estar contando essa história. Mas vindo aqui na frente, aliás, vamos chegar ali no final de 2019, eu estava no ápice da minha carreira, fazendo show aí até de jet privado em algum dos lugares que eu ia tocar. E eu fiquei com um nome bem conhecido na Ásia e aqui na Europa também. O fato é, porém, que em termos de produção musical, eu ainda não conseguia me encontrar, porque nesses eventos, nesses lugares que eu tocava, eu era o DJ do EDM pesadão. E eu gostava de tocar EDM, não tinha nada de errado. Só que o fato é que eu não conseguia, de verdade, expressar o que eu queria com a música. Então eu me embananava ali na hora de produzir. Um mês eu fazia uma música pop e lançava, outro mês eu fazia uma outra parada que não tinha nada a ver e tal. Parecia que estava fazendo mais pelo hype. Quando eu decidi realmente focar num estilo novo, que até um projeto que nesses próximos dias agora vocês vão descobrir que finalmente eu tirei ele do papel, veio a pandemia. E assim, na minha cabeça, era uma parada que ia durar umas 3 semanas, cara. O pessoal no Brasil sentiu, mas não sentiu tanto. Se vocês lembrarem das notícias, cara, a Itália foi o primeiro lugar fora da China, né, a ser afetado por essa parada que estava acontecendo. E foi muito tenso, porque o europeu, ele tem uma mentalidade muito mais fria, cara. No Brasil, mano, eu via pela minha mãe, pelas amigas das minha mãe, tava sempre se encontrando, saía, se via e sol. Aqui a gente ficou realmente muito fechado. Eu me tranquei dentro do meu estúdio em casa e falei assim, mano, esse é o momento, a gente vai ter que viver isso, daqui um mês aí vai sair um trem, coisa, vai falar que é tudo mentira, que acabou. Mas a parada foi continuando. E eu, ao invés de me abrir com a minha família, né, nessa época eu já tinha o Anthony pequenininho e a minha esposa estava grávida do Levi. O Levi, ele nasceu no pico da pandemia. E ao invés de eu me abrir com eles, eu me fechei. Eu comecei a produzir, a entender mais sobre música e isso e aquilo, como se eu estivesse querendo me esconder da realidade que estava acontecendo. E um dia minha esposa olhou pra mim e falou assim, acorda, e aí, como vai ser? E cara, parece que realmente caiu a ficha, né? Eu comecei a me ligar no que estava acontecendo. Eu nunca fui um cara muito bem estabilizado financeiro, não. Eu sempre fui uma máquina pra ganhar e, mano, um avião pra gastar, tá ligado? E eu descobri que tudo que eu tinha era praticamente imóvel. A gente tinha um apartamento no Brasil, a gente tava começando a construir no Brasil uma casa gigante, mas que, cara, durante uma pandemia igual teve, ninguém comprava nada. E eu comecei
eu comecei, cara, a vender tudo que eu tinha no meu estúdio. Eu vendia minhas drum machine, eu vendia as minhas controladoras, eu comecei a vender meus fones. Eu frequentava uma igreja evangélica na época e a gente fazia até os cultos online, né, porque não tinha presencial. E tinha muito, muito brasileiro, aliás, tem muito brasileiro até hoje, que estava aqui na Itália ilegal. E quem estava aqui legal não tinha direito a nada. O governo, ele deu uma ajuda, vamos dizer assim, para o pessoal aqui, principalmente para quem tinha família e tal na época da pandemia, mas para quem era ilegal não tinha como, né? Porque estava aqui legal. E um dia ali nos meus estudos e tal, apareceu um anúncio para mim de um cara barbudo, vocês devem até conhecer ele, falando assim: olha, se você tem um conhecimento, você pode monetizar esse conhecimento, você pode ajudar outras pessoas com esse conhecimento. Na hora veio na minha cabeça, bum, eu vou fazer um curso online de DJ, mas, mano, como que eu vou fazer um curso de online de DJ se ninguém tá tocando, tá tendo a pandemia? Mas aí eu falei assim, mano, eu vou fazer essa parada. Só que eu peguei e fiz só aqui pra Itália. E qual que era o meu objetivo? O meu objetivo era passar o tempo, mas continuar na música igual eu tava. Não vou ser hipócrita também. Eu falei assim, mano, eu posso ganhar uma grana. Então a minha ideia era criar esse curso. E na minha cabeça, na primeira vez que eu já lançasse esse curso, eu ia ganhar muita grana. Eu ia pegar uma parte para ajudar esses brasileiros que não podiam e uma parte eu ia pegar para me sustentar. O curso em italiano, não é que ele deu errado. Ele até deu um pouco de dinheiro ali no começo, realmente. Eu consegui ajudar poucas pessoas, mas eu consegui ajudar e consegui me ajudar. O problema é que o italiano, ele tem uma mentalidade, agora não mais tanto, mas até antes da pandemia, ele tinha uma mentalidade muito atrasada para o online. Não, isso aí é rolo, isso aí é pirâmide, isso aí é não sei o que e tal. Só que eu comecei a pegar gosto pela coisa. E daí eu criei um curso bem básico na época em português. E, cara, esse curso foi um sucesso. Nesse meio tempo, teve a segunda onda da pandemia, que foi aquela de 2021. E eu decidi pegar minha família. Falei assim, mano, chega, vamos pro Brasil. Cara, a gente vendeu tudo que tinha aqui. Eu vendi meu estúdio inteirinho e fui pro Brasil. Eu falei assim, não, a gente vai ficar aqui até essa parada realmente se resolver. E lá no Brasil, eu dei mais atenção para esse projeto, eu dei mais atenção para esse curso. E a minha ideia no começo era um curso que realmente só ensinasse a pessoa ali mixar. Falasse, mano, te ensinei a mixar, agora o problema é seu. Só que tinha uma aula bônus nesse curso onde eu contava mais ou menos essa história que eu tô te contando aqui, mas de uma maneira muito mais resumida. Pra quê? Pra dar um input, né? Pra dar para dar um gás ali na pessoa realmente querer fazer proveito daquele curso. E um dia eu recebi uma mensagem de uma aluna minha, Bruninha, e ela, mano, ela falou assim, ó, eu nem sei se eu posso estar te mandando mensagem aqui, mas você mudou a minha vida. E, cara, quando eu li aquilo, mudei a vida? Como assim mudei a vida? E aí ela conta a história dela, ela fala que ela estava em depressão, que ela faz faculdade, isso, aquilo e tal, que ela sempre gostou de música, mas que ela não conseguia encontrar de verdade quem ela era, qual que é a estrada dela. E aquela aula que eu dei de bônus destravou ela e ela foi lá, tocou e fez a festa e virou DJ. E ela fala que teve uma coisa que ela não esperava, que foi o apoio dos familiares dela, que na cabeça dela, deve ser coisa de adolescente, não sei, a família estava sempre contra ela. E ela ficou muito surpresa quando ela teve esse apoio da família dela. E a gente já está chegando quase na conclusão final dessa minha história, porque realmente é uma história muito longa. Talvez em alguns outros episódios eu possa entrar em fragmentos mais específicos e tal. Mas resumindo, a pandemia acabou, eu não me adaptei de jeito nenhum no Brasil. E eu voltei na frente para Milão, antes da minha família. E começou a aparecer tanto, mas tanto trabalho de sound designer com essa marca que eu trabalho. Eu peguei uma residência de verão na Sardenha, que é um dos lugares mais irados da Itália. Enfim, remontei meu estúdio, remontei minha mobília, remontei minha casa. Voltei pro Brasil, peguei minha família de volta, trouxe eles de volta. A Nininha nasceu aqui, ela tava para nascer, minha esposa tava nos últimos dias que ela podia viajar. A gente voltou para cá. E eu voltei a trabalhar muito. E deixei de lado esse projeto do DJ do Zero. Porque sim, é um projeto que eu amo, é um projeto que eu adoro. Não é um projeto que me dá um retorno econômico. Eu fico vendo às vezes esses vídeos desses caras falando assim, mano, eu fiz 10 milhões, eu fiz 1 milhão, olha a minha plaquinha disso, olha isso, aquilo. Eu fico pensando, mano, será que isso é verdade mesmo? Porque comigo ainda não aconteceu, não. Talvez, não sei. Deve ser porque os cursos que eu vendo, né, os treinamentos que eu vendo é em real e os meus gastos é em euro. E pra você ter noção, 1 euro é R$6,50, se eu não me engano. A parada é que eu continuo a minha vida e tal. E um dia eu tava pesquisando uma coisa técnica no YouTube, mano.
uma coisa técnica no YouTube e apareceu um vídeo do canal DJ do Zero pra mim. E eu fui olhar nos comentários, eu até te convido aqui a pegar os vídeos mais antigos, até os mais recentes também, desse canal e olhar os comentários. Você mudou minha vida, você me ajudou, eu fiz um show graças a você. Conteúdo gratuito que você dá aqui valeu mais do que um curso presencial que eu fiz caríssimo. E aí eu parei e fiquei assim, falei assim, mano, que da hora. Cara, pensa aqui comigo. É óbvio que não tem detalhes aqui da minha infância mesmo, mas foi de verdade uma infância muito discriminada, cara. Eu era muito atrasado na escola, eu era muito tímido, a gente era muito pobre. Eu ia pra escola com roupa de doação. Minha mãe era empregada doméstica na casa de um advogado, então ele doava as paradas pra ela. Eu ia pra escola com um sapato social, mano. Imagina, um moleque de 7 anos com um sapato de social, com o número 3, 4 número maior do que o meu pé era na época. Então, tipo, eu era muito zoado. E de repente, eu tá com o conteúdo que eu fiz, com o vídeo que eu fiz, tá mudando a vida das pessoas, abrindo os olhos das pessoas, ajudando as pessoas. Falei assim, mano, quer saber? Eu vou voltar a fazer essa parada. Falei com a minha esposa e ela é maluca pra essas coisas assim. Ela não é maluca a palavra, aliás, se ela ver isso aqui, ela vai ficar brava. Ela é... Cara, ela é mais sonhadora do que eu, esse é o fato. Se eu falar assim pra ela assim, ó, vamos morar na China amanhã e a gente já fez isso, ela vai, tá ligado? Porque eu não sei se é porque ela confia em mim ou se é porque ela realmente é sonhadora e não tem medo pra... Sabe aquela coisa, qualquer paixão me diverte? Ela é assim, tipo, ela é parceira, tá ligado? E ela falou assim, cara, se faz o seu coração cantar, faz essa parada, volta a fazer essa parada. Enfim, é por isso que você tá vendo, tá ouvindo esse episódio desse podcast aqui, graças a esse empurrão aí de realidade que a minha esposa me deu, de falar pra eu fazer o que o meu coração cantava. É óbvio que de lá da onde eu saí, até onde eu cheguei e até onde que eu ainda quero chegar, aconteceu e vai acontecer muita coisa ruim, cara. Aconteceu muita crise de pânico, depressão pesada, um remédio controlado e psiquiatra e psicólogo e vai daqui, vai dali. Mas são coisas que eu não entro em detalhe pra falar assim, ah, esse cara tem a vida perfeita ou isso, aquilo. Eu não entro em detalhe, cara, pelo seguinte. Se você ligar a sua televisão agora, você vai ver bosta. Se você começar a rodar muito aqui na internet, você vai ver bosta. Então eu acredito que a gente tá cansado de ver tristeza, de ver morte, de ver guerra, de ver acidente. E por que que eu que falo de música, eu que ensino sobre ser DJ, tenho que ficar falando de coisa triste aqui, se não for pra dar um contexto, tá ligado? Então não é que eu escondo isso, mas é que eu não gosto de enfatizar isso, mano. Eu sou o cara, né, dito por vocês, de good vibes, de incentivar, de continuar, de tentar. Tá? Então não faz sentido ficar falando aqui só de coisa triste. Mas o contexto maior, eu acho, é assim, ó. Você vai ter depressão ou tristeza ou isso, aquilo, fazendo algo que você não gosta. Do mesmo jeito que você vai ter, fazendo o que você gosta. Então aí você tem que pegar numa balança e falar assim, ah, eu quero me estressar tentando aprender a mixar, eu quero me estressar tentando entender como funciona esse mercado, ou eu quero me estressar na contabilidade ou na entrega disso ou daquilo pro meu chefe e pra empresa que eu trabalho, tá ligado? Tem até um ditado que fala, se você não alimentar o seu sonho, você vai alimentar o sonho de alguém. Então, obviamente, tem os contras também nessa carreira, sabe? Minha vida não foi só o jet privado, os melhores clubes, mas mesmo quando tudo deu errado, mesmo quando deu tudo errado, eu sempre tive uma saída na música. Eu sempre tive uma saída com o que eu trabalhava. Que seja como sound designer, que seja como produtor, que seja como DJ, que seja como professor, que seja como instrutor. Sempre todas as saídas que eu tive para resolver os meus problemas foi ligado à música. Para você ter noção, olha só. Na época que aconteceu esse negócio, que eu fiquei sem dinheiro e sem tal, eu tinha um estúdio muito top, com placa de áudio top, com caixa top, com controladora top, com tudo top. Eu pude vender aquilo para me sustentar naquele momento, para sustentar a minha família. Por isso que eu falo que até quando deu errado, deu certo. Então meu recado, mano, meu recado final para você aqui, que foi intenso assistir esse primeiro episódio longo, né? Um monocast longo, assim, quando tem 2 pessoas, piada no meio, até vai, mas um cara aqui
cravado com a câmera reta falando na sua cara. E se você assistiu até aqui, é porque eu acredito que de verdade você tem uma sementinha aí dentro, mano. E se você tem uma sementinha aí dentro e você regar ela, mesmo com todas as suas dificuldades, mesmo com a sua rotina, mesmo com as suas paranoias de pensar que já tá velho ou novo demais, eu não sei. Se você regar essa sementinha, meu amigo, ela vai crescer e vai virar uma árvore. E provavelmente vai ser uma árvore que vai dar fruto. E esses frutos aí é o que vai te alimentar em momento de incerteza, que vai te alimentar em momento de dificuldade e que vai te alimentar aí também nas suas alegrias, na sua felicidade, no seu sonho. E é basicamente isso. O que eu quero te pedir agora é que se você está assistindo no YouTube, se você não tiver, se você estiver ouvindo no Spotify, se você tiver um tempinho, cai lá no YouTube depois e deixa esse comentário. Eu quero que você conte um pedacinho da sua história aqui. Me conta, se você não tem experiência ainda, né? Se você ainda não tem história com a música, eu quero que você pelo menos me conta qual que é o seu sonho dentro da música, beleza? Dito isso, esse aqui foi o primeiro episódio do DJ do Zero Cast. Foi um prazer enorme estar com você aqui nesse primeiro episódio de muitos episódios. E se você ainda tiver um pouquinho mais de paciência, quiser deixar não só esse primeiro comentário que eu pedi, mas um segundo comentário, me dando sugestão de tema, me dando ideia, me contando o que você achou desse podcast, eu vou ficar muito, muito feliz. E é isso aí. Tamo junto e até a próxima.